Moluscos. Os moluscos são animais de corpo mole, geralmente envoltos por uma concha. A concha é presente nas ostras, mariscos, caracol e caramujo. Em alguns, como a lula, a concha é interna, em outros ausentes, como o polvo. As conchas são importantes para proteger o corpo mole dos moluscos, evitando a perda de água. Os moluscos vivem também em ambientes aquáticos, marinhos e de águas doces, e no meio de terras úmidas. O filmúscula é o segundo maior número de espécies, aproximadamente 50 mil atrás antes dos artrópodes. Características: esses animais apresentam o corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral. Na cabeça são encontrados os órgãos dos sentidos. O pé é responsável pelo movimento e, em alguns animais, como o polvo, pode ser substituído pelo tentáculo. A massa visceral é onde encontra-se todos. A alimentação. Os moluscos possuem um sistema digestivo completo, com boca e ânus. O alimento é conduzido pelo tubo digestivo, onde sobre a ação de enzimas. Os nutrientes são absorvidos e distribuídos pelo corpo por meio de sangue. Os cefalópodes e os gastrópodes apresentam uma rádula, uma espécie de língua com dentes afiados usados para raspar os alimentos. A respiração. Pelo fato dos moluscos serem encontrados em uma grande variedade de ambientes, eles apresentam diferentes tipos de respiração. A primeira respiração é a respiração braquial. É realizada pelos moluscos que vivem nas águas, como os polvos, lulas e ostras. A segunda respiração é a respiração pulmonar. Essa representa os moluscos que vivem no ambiente terrestre, como os caracóis. Minutos. E a terceira respiração é a respiração cutânea. Ocorre com as lesmas que também vivem em ambientes terrestres, sob o solo e árvores. Sistema circulatório. O sistema circulatório distribui os nutrientes e o oxigênio do sistema digestivo e respiratório. O sistema externo retira os resíduos metabólicos e os elimina. E também o sistema circulatório é aberto e o coração situa os dorsalmente na massa visceral. As contrações do coração enviam para o corpo o sangue, que flui para o vaso e depois por lacunas situadas entre os tecidos. A reprodução. Os moluscos apresentam produção sexuada, com fecundação interna ou externa. A maioria dos moluscos apresentam sexos separados, como exceção dos bivalves, são hermafroditas. Na fecundação externa, os machos liberam os espermatozoides e as fêmeas liberam os óvulos, diretamente na água, onde os dois gametas se encontram. No caso da fecundação interna, os espermatozoides são liberados dentro do corpo da fêmea. Classificação. Os moluscos são animais que apresentam grande diversidade de formas e tamanhos. Eles se distribuem-se em três classes principais: gastrópodes, bivalves e cefalópodes. Gastrópodes. Os gastrópodes são moluscos que possuem conchas em espiral, construídas por uma única peça. Por exemplo, os gastrópodes são caracóis, caramujos e lesmas. Eles representam o maior grupo dos moluscos. A sua massa visceral fica no interior da concha, constituído uma única peça. Usam os pés para se locomover. Os gastrópodes são animais invertebrados e terrestres, bivalves ou peliciados. Os bivalves são moluscos de ambiente marinho, formados por duas conchas articuladas e unidas por um ligamento. São exemplos de bivalves os mariscos e ostras e variáveis. Entre as duas conchas fica o corpo do animal, constituído pelo pé e pela massa visceral, ou pé pequeno ou ausente. Cefalópodes. Os cefalópodes não apresentam concha ou esta interna. São exemplos de cefalópodes, polvo, lula e náutilas.
São os moluscos mais complexos dotados do sistema nervoso, bastante desenvolvidos e de um olho semelhante ao dos vertebrados. Os cefalópodes da cabeça partem tentáculos, em um número entre 8 dos polvos e 10 das lulas. Os tentáculos possuem ventosas que podem servir para capturar as suas presas ou prender. O animal é subtrato como uma rocha. O polvo possui ligadas ao intestino a glândula de tinta. Quando o animal é atacado, a glândula espreme a tinta, confundindo o predador e facilitando a fuga do polvo. Os cefalópodes e os bivalves são animais invertebrados aquáticos.